Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Caminhos Positivos. Eu me chamo Adara. Olá, sejam muito bem-vindos ao Carreira com Sentido, o seu espaço para explorar os caminhos da psicologia com mais consciência e propósito. Eu me chamo Thaisa. E eu sou Gabriel. E hoje o nosso papo é sobre uma conexão muito interessante, que é como a psicologia positiva ela pode transformar o jeito como encaramos a orientação profissional e também de carreira. Você já se sentiu perdido ao pensar sobre o seu futuro profissional? Ou já se perguntou se a carreira que você está seguindo tem realmente a ver com o que você é? No episódio de hoje, a gente vai te mostrar como conceitos e forças pessoais, sentido e bem-estar podem ser ferramentas poderosas nessa jornada. Tradicionalmente, a orientação profissional ela focava muito em habilidades técnicas, também mercado de trabalho e testes vocacionais. Afinal, quem nunca fez testes vocacionais, né? Eu sempre fazia testes vocacionais. E eu, antes de entrar no curso, eu ficava pesquisando. E também, com as mudanças sociais e culturais, essa visão ela ficou muito limitada, digamos assim. E é aí que entra a psicologia positiva, né? Com essa proposta de um olhar para as habilidades humanas, porque não é só o que eu sei fazer, mas também o que me faz bem, o que me dá energia, o que eu faço que realmente me faz se sentir eu mesma, né? Até porque a gente não vai querer estar fazendo algo que não nos faça bem, né? Sim. Isso é muito importante, a gente se identificar, a gente gostar do que a gente faz, porque se a gente não gostar, acaba perdendo todo o sentido, né, da nossa vida, da nossa felicidade, e enfim. E muitas vezes as pessoas estão em algum trabalho, por exemplo, e está num trabalho, digamos, infeliz, né? Não consegue interagir com os outros, né? E fica bem difícil. Exatamente. E mais do que isso, como destaca Miriam Rodrigues, essa abordagem ela considera também mudanças nos contextos de carreira ao longo da vida. A transição entre empregos, a construção de múltiplas carreiras e também a necessidade de resiliência diante de incertezas ganham muito destaque. A autora Miriam, do capítulo 18 do livro Psicologia Positiva, que é o que a gente está trazendo aqui, esse episódio está sendo sobre um capítulo desse livro que se chama Psicologia Positiva, dos conceitos à aplicação. Apresenta uma abordagem que pode enriquecer o processo de orientação profissional, que é justamente o que a gente está trazendo. A gente quer enriquecer a nossa mente, né? Os nossos caminhos, para a gente saber o que é que a gente realmente quer seguir, se o que a gente está seguindo faz sentido. E nesses principais conceitos que a autora traz estão as forças de caráter, como coragem, justiça, liderança e amor ao aprendizado. O estado de flow. O que é o estado de flow? Gente, todo mundo tem algo, um hobby, alguma coisa que você gosta tanto de fazer e sempre que você faz, o tempo passa rápido, o tempo passa voando. E isso é o estado de flow. É quando você está tão imerso em uma atividade que você perde a noção do tempo, você não quer que pare. Aquilo lhe traz um conforto, lhe traz uma segurança. E para ser considerado estado de flow, você tem que ter uma certa habilidade. Por exemplo, se você é um atleta e você joga bem, toda a vida que você estiver jogando, você vai estar nesse estado, você vai estar totalmente concentrado, você vai estar gostando do que está fazendo. E a autora traz isso, esse estado chamado flow. Que é aquele momento, né, que você está tão envolvido com aquilo que você acaba não vendo o tempo passar. Também traz o significado da vida, como por que você faz isso? Por que eu faço isso? Por que eu estou cursando psicologia? Todo mundo já deve ter se perguntado por que eu estou fazendo isso? Será que é isso que eu quero? Então, a autora ela traz muito isso nesse capítulo. Vale lembrar também que tem o modelo de PERMA, que é de Martin Seligman, onde traz 5 pilares do bem-estar. E cada palavra ela tem um significado. O P é de emoções positivas, o E de engajamento, o R de relacionamentos positivos, o M de significado e o A de realizações. Esses elementos ajudam a construir uma visão mais ampla e pessoal de carreira. Não apenas como um destino, mas também como um caminho que se conecta com a identidade e o propósito de cada um. Vale também ressaltar a importância, né, da esperança e do otimismo para você, porque eles são os componentes cruciais para o planejamento de uma carreira, né? Porque se você começa um curso ou um trabalho
e fica se perguntando, eu acho que eu não vou conseguir fazer isso, fica se colocando para baixo antes mesmo de começar, já não vai dar certo, não, né? Então, assim, a esperança, ela amplia muito a visão da possibilidade e aumenta a perseverança diante dos desafios, né? Diante dos desafios. Até porque a gente não vai começar nada se a gente não tiver um pensamento positivo em relação àquilo. Se eu não tiver certo de que é aquilo que eu quero, se eu não tiver feliz Certeza com aquilo que também. eu quero, se eu não tiver um pensamento positivo, isso não vai me trazer frutos. Eu não vou conseguir chegar em nenhum lugar se eu não tiver pensamento positivo em relação a alguma coisa que eu esteja querendo fazer, algum caminho que eu esteja querendo seguir. Algum planejamento. Exatamente. Eu vou dar um exemplo bem prático. Vamos imaginar um estudante de psicologia que ele tem como força principal a empatia. Ele gosta de estar ali para o outro, ele é acolhedor, ele gosta de escutar o próximo. Então, ao refletir sobre isso, a gente pode perceber que áreas como psicologia clínica ou hospitalar, elas fazem sentido para ele, né? Ele vai estar bem atuando naquela área. Se tiver, por exemplo, também alguém com a criatividade, curiosidade, humor, essas áreas mais dominantes, a pessoa se realize mais em ambientes escolares, com crianças, criando projetos, algo que seja assim mais dinâmico, mais divertido, sabe? Uma coisa mais leve. E esses exemplos de identificar e usar forças pessoais pode ser um ponto de partida muito valioso, que é na hora de escolher caminhos profissionais. E você, ouvinte, já se perguntou quais são as suas forças principais? Você já começou alguma atividade e viu que aquilo... Você se sentia engajado ao fazer aquilo? Você se sentia autêntico? Uma boa dica é acessar o site, que a gente vai estar botando o nome aqui para vocês. O nome é VIA Institute of Character. E fazer o teste gratuito de forças, porque lá não é um teste institucional. Lá você faz um teste da sua força de caráter. E é um passo muito simples, mas que pode esclarecer muita coisa, né? E hoje exploramos como a psicologia positiva ela pode ajudar a tornar a escolha profissional um processo bem mais consciente e também alinhado ao nosso verdadeiro eu. Com o nosso podcast chegando ao fim, eu vou deixar um desafio para vocês. Tentem descobrir quais são as suas 5 principais forças de caráter. Reflita sobre elas, como elas refletem na sua vida acadêmica, na sua vida profissional. Você está usando o seu potencial? Se esse episódio fez sentido para você, compartilhe com aquele colega que anda cheio de dúvidas sobre o futuro. Às vezes, uma boa conversa é só o início de uma grande virada. Escolher uma carreira e não precisar ser uma decisão fria e técnica. Com a psicologia positiva, você pode se guiar pelo que tem de melhor, construindo uma trajetória com mais bem-estar e realização. Nos siga e até a próxima!